Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, que é não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas é uma das patologias hoje bastante desenvolvidas no meio profissional, né? Em virtude do cenário profissional que a gente vive hoje, né? Muita pressão, a situação de muita competitividade, né? Pessoas buscando a perfeição em termos profissionais e se levando, né, ao ponto de chegar a uma situação de esgotamento mesmo, né? E desenvolvimento de uma doença aí que, se não tratar, se não for diagnosticada, identificada, né, e direcionada a um profissional adequado, né, pode inclusive vir ao falecimento, ao óbito, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado no cenário atual para que nós mesmos não cheguemos a desenvolver algo parecido e prestar atenção em nosso redor, né, para ver se não tem nenhum colega, nenhum parceiro da gente profissional com as características que a gente vai falar aqui, não para ninguém ficar perseguindo ninguém em virtude de um sintoma ou outro, né? De repente, uma característica ou outra que a gente verifica em alguém que trabalha próximo da gente, e nem tudo é síndrome de burnout, né? Mas algumas características são importantes a gente ficar atento para que essa síndrome não chegue, né, a se desenvolver, tá bom? Mas vamos lá, vamos aos conceitos, vamos às teorias, as questões de sintomas, né, como que a gente identifica isso, para que a gente possa atuar aí como profissional na área de recursos humanos e como pessoa, ser humano também, no nosso dia a dia dentro das organizações. Então, vamos lá. A gente costuma perceber, né, na gente ou nas pessoas que estão próximas da gente que reclamam de cansaço físico, né, cansaço mental exagerado, né, sempre reclamando, sempre demonstrando algum tipo de desconforto com relação ao trabalho, né? Normalmente, então, a síndrome de burnout, ela é relacionada à questão do cansaço excessivo e estresse prolongado relacionado ao trabalho, né? Então, são algumas características que podem ser mais do que simplesmente cansaço, né? Então, a gente vai ver aqui que a síndrome, ela também ela é considerada como a síndrome do esgotamento profissional. Esse nome foi escolhido para indicar a doença em inglês, né? To burn out, que a tradução livre significa queimar por inteiro, né? Ou seja, né? Você se queima literalmente por inteiro até não aguentar mais, não existir mais, deixar de existir, né? Esse termo vem sendo utilizado para descrever pessoas no ambiente profissional que, após um longo período de estresse, acabam desenvolvendo alguns sintomas, né? Esses sintomas a gente chama da síndrome de burnout, que é um desgaste que prejudica aspectos físicos e emocionais da pessoa, né? Levando, então, ao tal esgotamento profissional. Gente, o esgotamento profissional ele sempre existiu, né? Dada aí os indivíduos se envolverem, se dedicarem tanto ao trabalho ao ponto de esquecerem deles mesmos, né? E colocarem o trabalho como a atividade mais importante da vida, deixando de lado até mesmo as coisas que ela mais gosta de fazer, pessoas que ela mais gosta de estar por perto, em detrimento a essa preocupação com as entregas, com as pressões. E aí, então, a gente chega à conclusão de que esse esgotamento sempre existiu. Mas a síndrome em si, ela passou, né, a ser
a ser considerada como tal a partir de 1974 por um psicólogo americano, Freudenberg, que descreveu os sintomas que ele mesmo e os colegas estavam enfrentando naquele momento, né? Então, após essa menção, vários estudiosos, né, e vários estudos foram realizados em cima desse assunto. Hoje em dia, até destaquei aqui a CID, código Z73, ela já é uma doença considerada dentro do código, né, dentro da classificação internacional de doenças, no grupo 5, né, que atinge pessoas cuja vida profissional e pessoal são muito atribuladas. Então, você já consegue identificar a síndrome de burnout no CID como realmente uma doença ocupacional, ou seja, uma doença do trabalho, tá? Isso é importante a gente saber para a gente não desclassificar, desmerecer, né, atuar como profissional, achando que a gente pode dizer se sim ou se não a respeito de alguma doença. Então, para tirar da gente a responsabilidade de decidir e julgar se a pessoa está ou não está doente, diante de um diagnóstico médico, a gente já consegue identificar se é ou não é uma doença classificada já como doença do trabalho, tá? Em geral, essa doença, né, as pessoas, elas passam por, as pessoas que estão efetivamente, né, diagnosticadas com a síndrome, as pessoas, elas costumam passar por algumas fases. A doença, ela leva a pessoa a viver algumas fases da doença. É possível que a pessoa passe por todas as fases? Não necessariamente. Se a pessoa, de repente, percebe, né, chega a um diagnóstico clínico de que ela está desenvolvendo, que ela desenvolveu essa doença, ela, de repente, entra em tratamento prematuro, né, um tratamento antecipado e não chega a desenvolver todas as etapas. Mas, em geral, são 8 etapas. Em casos mais graves, essa síndrome pode chegar a 12 etapas. Eu coloquei aqui essas etapas para a gente aprofundar, né, para a gente verificar cada uma delas, para a gente poder entender como é doloroso o processo da doença, como é doloroso viver isso no nosso dia a dia, né? Como que faz a pessoa realmente sofrer, porque ela evolui de uma forma que ela vai realmente deixando a pessoa sem muita expectativa mesmo. A única forma é buscar ajuda profissional, né? Então, vamos ver aqui quais são as fases, né? Primeira fase é compulsão pela autoafirmação. A pessoa tem a necessidade de mostrar que ela tem capacidade, né? E com isso obter o reconhecimento de todas as pessoas que trabalham com ela. Então, ela acaba exagerando nisso, né? Ela quer mostrar muito aquilo que ela sabe, que ela pode, que ela é a melhor. E não só demonstrar, mas ser reconhecido também. É uma necessidade de reconhecimento. A segunda fase é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Levar aí o ofício ao extremo para ter certeza de que é insubstituível, né? É uma pessoa que não quer largar no fim de semana, é uma pessoa que está ligada, inclusive, à noite, a horário de descanso, ela não se desliga, ela não deixa um pouquinho de lado, ela quer estar o tempo todo à frente da função, à frente daquele trabalho, da equipe que seja, para que as pessoas percebam nela realmente a necessidade dela estar ali, né? Não, olha, se a pessoa não tivesse aqui, não tinha resolvido. Olha, a pessoa está o tempo todo. Olha. Nem sempre a gente já viu aqui que estar o tempo todo no local de trabalho quer dizer eficiência, né? Eficiência é você fazer o que tem que ser feito com a melhor qualidade possível dentro do seu tempo de trabalho. Senão você começa a comprometer a sua qualidade de vida e a sua saúde, né? Então, essa coisa de trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo todo, com a sensação de que você precisa estar ali, porque as pessoas precisam de você e não tem ninguém que possa fazer no teu lugar, já começa a ser um sintoma não muito legal aí, né, profissional. É bom ficar de olho, né? Negligenciar necessidades, né? Então, atividades necessárias e essenciais como o sono,
já não é tão importante, alimentação, além da convivência social, todas essas atividades necessárias, né, para a gente ter um pouquinho de tempo para a gente, para as pessoas que a gente ama, né, para a gente ter saúde, que a gente precisa dormir, a gente precisa comer, né, então a gente passa a negligenciar. O que é negligenciar, né? Não faz, você não come direito mais, você não dorme direito mais, você não vive com a sua família mais com a qualidade que precisa, né? Chega fim de semana, em vez de você sentar na mesa para almoçar com a sua família, você senta e fica no celular o tempo todo, né? Então, são características que a gente precisa ficar de olho, ficar esperto para que a gente não desenvolva, porque a gente acaba se viciando, né? Se torna um vício e esse vício vai se tornando uma doença. A gente não percebe que a gente está aqui. E quando alguém fala, né, que a gente está nessa situação já, e quando alguém fala, a gente se irrita, né? Então, olha só, a outra fase, que é muito comum, né, quem está entrando nesse processo de transtorno, é o deslocamento dos conflitos. Sabe que ela não está bem, a pessoa sabe, ela percebe, chega lá à noite, na hora do travesseiro, na hora do banho, que ela para pensar nela um pouquinho, ela percebe que ela não está legal. Olha, eu só penso nisso, meu Deus, eu estou tomando banho, meu momento de relaxamento, estou pensando nisso. Nossa, estou no meu travesseiro, não consigo dormir pensando no trabalho. Tem alguma coisa errada comigo, mas evita falar, evita que as pessoas cheguem no assunto, né? Elas fogem do assunto, né? Então, é outra característica aí que de uma pessoa que está entrando num processo, né, de desenvolvimento da síndrome. Todo mundo que tem essas características tem a síndrome? Não, né? Mas percebeu, a pessoa está nesse ritmo, né? Só quer saber de trabalhar, se acha insubstituível, ela tem que estar lá, ninguém pode fazer no lugar dela. Ela não pensa mais nela mesma, só quer saber de trabalhar, não se importa com o sono, não se importa com a alimentação, abre mão de estar com a família, né? Não quer tocar no assunto. Então, você já começa a entrar num processo aí complicado, né? Revisão de valores. A casa, a família, amigos são deixados de lado. E para evitar esses conflitos, torna-se apático, retraído emocionalmente, ou seja, não se afasta das pessoas, né? Então, para que as pessoas não deixem a pessoa mais irritada, não criem uma discussão em torno do assunto, ela simplesmente fica apática, fica fora, né? Não fala muito com as pessoas, ela fica mais na dela e vai entrando num estado de reclusão com ela mesma, né? Outra característica aqui, vamos lá, deixa eu só liberar aqui para alguém que chegou. André. Antes veio a Glaucia, depois da Glaucia a Débora, depois veio o Neguinho, depois aí foi começando, né? E eu tô até no Outra característica aqui é número 6, que a gente estava, intolerância ao contato social, até mesmo em situações triviais, como reunião de trabalho mesmo. A pessoa ela está tão intolerante a outras pessoas, ela está tão irritada, né, já aqui nesse nível de não querer contato, falar com as pessoas, que ela evita até participar de reuniões, inclusive de trabalho. Ela acaba criando uma característica de cinismo. A pessoa fica cínica mesmo, falta de sensibilidade e de empatia. Até coloquei essa imagenzinha aqui, ó, essa carinha é puro cinismo, né? Cinismo e intolerância com as pessoas, né? Ó, carinha de que, para de falar, não aguento mais você falar, puta, que cara chato, né? Então, é mais ou menos isso aqui, a intolerância ao contato social. Falta de sensibilidade e empatia. Então, ai, chefe, tô com problema em casa. Faz de conta que nem ouve, não tá nem aí, não tá muito preocupado com os problemas dos outros. Ela tá tão em si mesmada e entregue ali, envolvida com o trabalho, que ela passa a ter um senso de menos
sensibilidade, né? Ela se torna uma pessoa mais fria, né? Até, de certa forma, agressiva com as outras pessoas, né? E tendência a culpar os outros costumam ocorrer também. Culpar os outros pelo problema dela mesmo, né? Ah, não vou não porque tem o fulano lá, eu não quero conversar com ele. Ah, eu não vou participar da reunião porque eu não quero falar de tal assunto, né? Então, ele transfere, né, a culpa dessa postura que ele adotou de não querer estar com as pessoas, ele transfere para o outro. Não é culpa dele, não. É o outro que tem culpa porque ele não quer estar ali junto às pessoas, né? É realmente um estado bem crítico, assim, bem doloroso, bem tenso, quando a pessoa começa a chegar nos níveis mais profundos do distúrbio, né? Do transtorno aqui. 7. Retraimento, o isolamento. Também pode ser um sintoma, tá? Então, você se isolar, ficar na sua, também pode ser um sintoma aí da síndrome de burnout, né? Que mais? É comum evitar aí essa convivência social. Fica mais dentro da sua sala, fica mais lá na sua mesa. Tem um cafezinho que de vez em quando você não vai mais. Tem a hora do almoço, você prefere deixar as pessoas irem almoçar e você vai depois sozinha. Então, você realmente foge e se isola para evitar a convivência. Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Oi, diga. O André tá pedindo para você aceitar ele. Aceitar? Mas já aceitei. André Prioli? Não, o Ricardo. Não, mas ele não tá aqui, não. Ele não tá. Ó, vocês estão vendo a minha tela? Ó, ele não tá aqui pedindo para entrar, não. Ó, lá embaixo no seu visor tem um... deve ser eu que escrevi. Deve ser. Peraí, deixa eu fechar aqui. Você que escreveu, Rogério. Foi, ele tá pedindo para aceitar ele. Não, mas ele não tá aqui na sala. Fala para ele sair e entrar de novo, porque ele não tá aparecendo aqui na minha. Ó, aqui que as pessoas, quando elas querem entrar, elas aparecem aqui, ó. Aí eu libero. Mas não tá, ele não tá aqui, não. Todo mundo que tá pedindo para entrar, eu já libero na hora, ó. Fala para ele sair e entrar de novo, por favor. Tá, pedi já. Já falei com ele. Obrigada, viu? Obrigada aí. Outra coisa, né? 8 aqui, ó. Característica 8, fase 8 da doença. Mudanças no comportamento. Difícil de manter uma boa relação pela dificuldade de aceitar brincadeiras e falta de humor. Você fica irritado, né? Você fica num contexto assim que você não aguenta brincadeira, né? Você fica bastante irritado e por isso essa é considerado mudança no comportamento. Principalmente pessoas que são alegres. Se chega, por exemplo, num cargo de gestão, provavelmente é uma pessoa que tem um bom relacionamento com as pessoas, né? Tem uma boa comunicação, interage, né? Tem um senso de humor. Pessoas, em geral, para terem um cargo de liderança, chefia, gerência, precisam ter essas características para ter um bom convívio social com as pessoas na empresa, né? E aí, estando numa situação de síndrome de burnout, já aqui na fase 8, ela perde essas características, né? Ela começa a ficar uma pessoa mais difícil de lidar, uma pessoa que não quer ouvir a opinião dos outros, não tolera nenhum tipo de brincadeira, piada, então o humor vai lá embaixo, né? Zero humor. Outra característica aqui, ó, despersonalização. Por evitar diálogos, atua como uma máquina. Ela deixa realmente de ser aquela pessoa extrovertida, comunicativa, né, que ela era, e passa a usar mecanismos mais de robô mesmo, né? Fala como uma máquina, assim, não desenvolve um diálogo e prefere, em geral, conversas por e-mail, por mensagem, não diretamente. Porque justamente ela já passou da fase de isolamento, já passou da fase de irritabilidade, já mudou o comportamento, intolerância às pessoas, então tudo que ela não quer é uma conversa, um diálogo real ali no presencial, então de preferência ela vai evitar o contato pessoal, né? É bem complicado, né?
vai chegando nesses níveis mais baixos aqui, ou mais profundos da doença, realmente a pessoa, ela precisa urgentemente de uma ajuda profissional, um profissional de saúde mesmo, de preferência um psicólogo, né? Chega um nível aqui que ela vai precisar de psiquiatra, inclusive, né? Então, depois que ela passa da fase da despersonalização, ou seja, ela deixa de ser quem ela era, evita diálogo, começa a falar como se fosse uma máquina, de preferência, prefere conversas por e-mail, ela entra num vazio interior. Olha que coisa, né? Quase mesmo uma situação de depressão. A gente vai diferenciar daqui a pouco a síndrome de burnout, a depressão e o estresse, tá? São 3 coisas que caminham juntas, mas são 3 coisas separadas, tá? O vazio interior, tudo se torna complicado e desgastante. Aquela coisa que assim, não quero, né? Você já não, alguns distúrbios de comportamento começam a ocorrer, como por exemplo, uso de álcool. Você só consegue se desligar, né? Ou baixar a sua atenção bebendo, comendo exageradamente, sexualidade exagerada, porque você acaba canalizando, né? Esse seu estresse, essa sua chateação, tudo para outras coisas, mas de forma muito exagerada, né? Então, isso é muito complicado. A 11ª fase já é um nível mesmo de depressão, né? A indiferença, falta de esperança, exaustão, negligência em relação ao futuro. Nesse nível aqui, a pessoa já não trabalha bem mais, né? Ela já não consegue mais desempenhar a atividade profissional dela bem, porque ela já está muito ruim, ela já está muito mal, né? Ela já está exausta demais, ela já não planeja mais para o futuro, né? Ela já está com desesperança, indiferente aos problemas. Ai, tanto faz, já estou cansada, não quero saber. Indicador, não, tanto faz, se bater, bateu a meta. Porque ela já não vê mais um jeito de fazer, ela perde o jeito de fazer as coisas, né? Ela já não tem mais o apoio das pessoas, porque ela já recuou, né? Já entrou num estado de interiorização, negação, né? E até chegar num estágio final aqui, que é o esgotamento mesmo, né? Esse é o estado que pode levar o indivíduo a crises de violência contra ela mesma e contra os outros, pessoas do trabalho, pessoas de casa, da família, amigos, né? Alguns colapsos físicos mesmo. Tem gente que começa a ter problema de nervos, né? Não consegue andar, não consegue sair da cama, muitas vezes, né? Problema mental, até mesmo suicídio. Não consegue mais sair do problema a chegar ao ponto de cometer suicídio, né? Então, todas essas figurinhas que eu coloquei aqui para vocês são algumas características de cada uma dessas fases, né? A pessoa começa a entrar num poço e ela desce no nível mais profundo, né? Quando ela já não consegue mais voltar sozinha. Então, essas são as fases, né? Que um indivíduo, numa situação mais profunda, né? Da síndrome de burnout, ela passa. E cada uma dessas fases que a pessoa entra, ela entra num estado de sofrimento muito grande, né? Porque ela tem consciência, em um dado momento, chega em algumas fases, que ela tem consciência do que ela está passando, né? E isso a faz sofrer muito. Então, a síndrome é realmente uma doença muito complicada e que a gente precisa ficar muito atento para nós não nos envolvermos numa situação como essa e também, se possível, não deixar ninguém próximo da gente chegar nesse ponto, né? Como identificar, né? A única maneira, assim, a gente que trabalha diretamente com pessoas ou em relação a nós mesmos, é a gente ficar muito atento, prestar atenção no detalhe do dia a dia das pessoas que trabalham com a gente, como elas são e como elas estão, né? Como a síndrome ela é confundida, né, muitas vezes com outros problemas emocionais, é importante a gente reparar
quais os sintomas que essas pessoas, ou que essa pessoa está desenvolvendo, essa pessoa que está próxima de nós, né? Eu coloco aqui também algumas figurinhas, todas que levam a gente a pensar numa pessoa que está no estado de síndrome de burnout, tá? Saber identificar uma pessoa que tem a síndrome é importante, tanto para ajudar a pessoa, para tornar, quanto também para tornar o convívio com essa pessoa e com o ambiente onde ela está melhor, né? O melhor possível. Se notou que tem alguns dos sintomas ou alguém próximo de você está com esses sintomas, a melhor coisa a fazer é você procurar um psicólogo ou ajudar essa pessoa a conduzi-la a um psicólogo, né? Tudo bem? Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Hora de participações. Ninguém quer falar nada? Conhece alguém com síndrome, que teve a síndrome, que está com a síndrome? O menino entrou. Cadê o André? Ricardo. André Prioli. André Ricardo, tá aí. Beleza. Ninguém quer falar nada, pessoal? Posso seguir? Professora, boa noite. Opa, boa noite. Sim. Tudo bem? Joia. Eu peguei você já tinha começado a falar, mas eu me identifiquei com algumas coisas aí, fiquei meio preocupada. Bom, tem que preocupar. Certo. Você trabalha em que área, Thaís? Comercial. Comercial não é fácil, né? Na parte de compras. Uhum. Mas tem várias outras atividades que... Meu marido acabou de falar, você só trabalha, filha. Daqui a pouco você vai esquecer o resto. Porque só quer trabalhar. Assim, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade no trabalho, né? A gente sabe que a empresa contratou, se contratou, é porque precisa da gente ali na função, exercendo e tudo mais, né? Mas a empresa também, ela colocou para você um período de trabalho, né? Ela te colocou num cargo, ela te colocou as suas responsabilidades, te deu toda a estrutura para você fazer seu trabalho, né? Ela te paga, você tem uma gratidão, né? Porque a empresa te empregou, porque a empresa te mantém diante de um cenário tão difícil, né? Então você quer contribuir, você quer dar resultado, né? Devolver para a empresa, não só com gratidão, mas com trabalho. Isso é lindo, é maravilhoso. Eu também me vejo muito assim. Mas a gente precisa se cuidar, porque por trás da gente tem família, tem filho, tem toda uma esfera, né, pessoal, que também depende da gente, também são pessoas importantes para a gente, né? E querem ver a gente bem. A empresa também quer ver a gente bem. Então, a gente tem que colocar essa consciência de que quando a gente está em casa, a gente precisa ficar com a família, né? A gente tem que vir para casa e vir não só de corpo, vir de cabeça, de alma, de espírito, deitar e realmente descansar, porque você vai chegar num ponto que você não consegue mais ajudar a empresa. Não valeu a pena todo aquele esforço, sabe, essa coisa que a gente faz. A gente fica doente, chega às férias, a gente não relaxa, a gente volta, não descansou. Porque a gente fica pensando, meu Deus, será que lá vão dar conta? Será que isso a gente não desliga, não descansa? É insubstituível, né? É que eu tô num projeto lá, eu tava à frente, e assim, enquanto não acabar, parece que, se deixar eu trabalho o dia inteiro. E aí eu me sinto muito focada, então eu quero estar ali o tempo inteiro, não quero perder nada, entendeu? E você sabe o quanto isso é importante para você ir para a empresa, que quando alguém vem falar, vamos assistir um filme, né? Vamos almoçar, se liga, né? A gente fica bravo. Não, mas eu quase não pego. Você está pegando o tempo todo no celular, você está o tempo todo na frente do computador. Verdade. É bem assim, viu, Thaís? Mas se cuida, viu? Presta atenção para você não desenvolver um problema sério aí. Não pode deixar, meu marido tá pegando no meu pé. Fala para ele que... Eu a perna de tanto que eu fiquei sentada o dia inteiro. Mal levantei para almoçar. Tem que levantar... Tem que levantar de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, tem que levantar uns 10 minutinhos, andar, tomar um café, ir ao toalete, beber água. Malemar café. Não põe água na tua mesinha. Não põe água na tua mesinha de trabalho para você ter. Tem que tomar uma garrafa de 2 litros. Não pode. Você tem que sair e buscar, porque é uma chance de você sair um pouquinho da sua mesa.
Nossa, tá bom, eu vou tirar. Faz isso. Obrigada, Tá bom. Thaís. Fala, André. Ricardo, diga, meu querido. André, você levantou a mão? Cadê o André? Mas fala, André, não tá saindo o seu áudio. Você tá falando? Você tá falando? Tem alguém ouvindo o André? Porque eu não tô ouvindo. Não, não tô ouvindo Seu ele. áudio não tá saindo. Bota, tira e põe aí de novo o plug. Não. Fala aí. Parece que agora vai. Fala. Não, André. Acho que é o fone, mandei tirar o fone. Tira o fone, André. Fala com. Você tá no computador ou você tá no celular? Então tira o fone e vê se você consegue falar sem o fone. Não, tira o plug do computador. Fala aí, vê se dá. Não. Eita. Dá um F5 aí. Eu vou continuar aqui. Dá um F5, daqui a pouco você fala. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho, pessoal, sobre sintomas, né? A gente viu as fases que as pessoas passam, né, ao longo do desenvolvimento da doença. Agora a gente vai ver um pouquinho quais são os sintomas. E aí, André, vê aí o seu áudio, se você consegue recuperar, e aí você fala aqui no final desse slide, tá bom? Você e quem mais quiser falar, tá, gente? Vamos lá, então, pessoal, esse distúrbio, né, a síndrome em si, se ela tem alguns sintomas, né, ela se manifesta quando a relação com o trabalho acaba se transformando em estresse, ansiedade, nervosismo intensos, né? A pessoa acaba sendo levada ao seu limite físico e emocional, sentindo-se extremamente cansada, desmotivada, esgotada. Chega uma hora que a gente começa a sentir assim. O início da síndrome, quando a gente se envolve, né, e começa a desenvolver essa doença, você se sente um super-herói. Você acha que você vai levar a empresa nas costas e você vai se aprofundando nisso. Até chegar um momento que o seu corpo não dá mais conta, né? A sua cabeça está achando que você está indo bem, que você está entregando bem, que está tudo certo o que você está fazendo, mas o seu corpo, você já começa a entrar num estado, né, de cansaço, esgotamento, que você já não está dando conta mais, né? Não é difícil encontrar pessoas que, junto com o distúrbio de burnout, sofrem também de depressão, do uso excessivo de medicamentos, tem insônia, né? Tem dores pelo corpo, dores musculares, tensões. Então, tem muita coisa relacionada aí, né? Tudo isso pode ser contornado, amenizado com tratamento. Existe tratamento. Isso que é importante, isso que é legal. Graças a Deus, existe tratamento, né? É importante ressaltar que a doença não está somente relacionada com o ambiente de trabalho. Muitas vezes as tarefas da faculdade, acumulado ao trabalho, né? Coisas de casa que são muito estressantes, né? E que acabam também juntando com o trabalho, com faculdade, acabam te levando aí uma situação de exaustão, né? E cansaço mental, até chegar, de repente, a uma síndrome de burnout, tá? Então, vamos ver aí quais são aí os sintomas dessa doença, né? Distúrbio do sono. Vão vendo aí, vão elencando vocês e vão tentando enxergar aí se disso que a gente vai falar aqui, vocês estão com muitas dessas características, né? Então, ó, distúrbio do sono, eu tenho muito distúrbio do sono, dores, ou sono excessivo ou não dorme. Das duas, uma, você está muito cansado,
e dorme, não quer mais parar, não descansa, ou você não simplesmente não consegue dormir, né? Dores musculares e de cabeça, irritabilidade, né? Quem não, né? Alterações do humor, falhas de memória, dificuldade de concentração. Eu vejo muita gente muito jovenzinha com falha de memória. Gente muito nova, já com esse tipo de característica aqui. Né? Em geral, porque dorme pouco, trabalha muito, estuda muito, né? Mas eu vejo, sim, tanto como professora, como pessoas que trabalham comigo, que tem muitos jovens que já têm esse tipo de característica. Dificuldade de concentração, é claro que você não vai se concentrar, você não dorme, você não descansa, né? Você não descansa sua mente, vai ser difícil mesmo você se concentrar. E você começa a fazer cálculo errado, né? Você começa a tomar decisões erradas, aumentar a chance de aumenta o risco de dar errado suas decisões, né? Falta de apetite, agressividade, se torna uma pessoa mais agressiva, isolada, você começa a se isolar, né? Nos estágios iniciais, parece que o indivíduo evita o contato com outras pessoas. Você chega num quadro também de depressão, pessimismo e baixa autoestima, sentimento de empatia e desesperança, apatia, perdão. Apatia é quando você não se preocupa com o outro, você também não bota mais expectativa em ninguém, você não faz planos, né? Irritabilidade exagerada, perda de prazer com as coisas, né? Maior suscetibilidade a doenças. Então, são alguns sintomas, né? Algumas características aí da doença, né? Que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Deixa eu ver. Conseguiu, André? Seu áudio está desligado aqui. Não estou ouvindo. Mais alguém quer falar, gente? Ninguém? Vamos lá. Alguém abriu o microfone? Então vamos lá. Bom, como diferenciar, né, a síndrome de burnout da depressão e do estresse? São três coisas muito parecidas, mas não é a mesma coisa. São também, quando diagnosticadas, entram em diagnósticos diferentes, né? A síndrome de burnout é bem parecida com a depressão, já que ambas apresentam sintomas muito similares, né? É importante a gente saber diferenciar por conta de como vai ser conduzido, né? Que tipo de profissional vai ser conduzido, que tipo de tratamento vai ser, a pessoa vai ser exposta, né? Então, identificar direito qual é importante nesse sentido, né? O estresse, né, é ocasionado como uma resposta física e psicológica a tudo que passa, que a pessoa sente. Então, por exemplo, eu estou no final do mês e eu tenho que entregar uma meta. Eu começo a entrar num estado de estresse, porque eu tenho que entregar a meta, eu tenho que fazer isso, então eu me estresso, eu vou atrás, eu trabalho mais, fico mais horas, eu falo com mais pessoas, eu me envolvo mais, e eu entro no estado de estresse, né? É um estado, né, que eu entro em virtude do meu corpo responder, né, a todo esse estímulo que eu tô tendo, né? Então é pressão, é muito trabalho, eu tenho que entregar, né? Então, tudo isso nos leva a uma situação de estresse. Ele ocorre quando uma pessoa está sobrecarregada, mas isso não significa que ela apresentará o distúrbio de burnout. Por quê? Porque quando essa situação passar de estresse, eu entregar a meta, passa o fim do mês, chega o mês seguinte, então aquele estresse passa, né? Estou começando uma nova fase. Então, o estresse, ele é um estímulo que a gente tem em virtude da pressão, da sobrecarga, né? Passou sobrecarga, passou a pressão, eu volto ao meu estado normal, o estresse passa. Passei.
Cadê aquela pessoa estressada? Acabou, saí de férias, acabou, tive o fim de semana, acabou, eu entreguei minha meta, né? Então o estresse acabou, tá tudo certo agora, né? Então quando passa, você volta a relaxar, descontrair e volta a ser o seu ritmo normal, né? Já na síndrome de burnout, se acaba se sentindo estressado e sobrecarregado por muito mais tempo, mesmo quando não seria mais necessário ficar tão ligado e ativo, né? Esses fatores tendem a ocorrer por causa do trabalho, gerando sentimento de culpa e cansaço. Então, quando eu não estou, eu me sinto culpada. Quando eu estou, eu me sinto cansada. É mais ou menos isso. Então, o tempo todo eu tenho um sentimento que me deixa fora do meu padrão normal, como pessoa, né? Então, nesse sentido, ele se diferencia da depressão, já que na depressão a infelicidade e sentimentos de culpa são relacionados à vida como um todo, e não apenas a uma pequena parte dela como trabalho. A depressão é uma outra situação, além do estresse, que as pessoas confundem com a síndrome de burnout, porque a depressão ela também é uma doença que leva a pessoa a um sentimento de tristeza, ao isolamento, né? Então, ela também é, mas a depressão ela é uma doença psiquiátrica crônica, que pode afetar pessoas de todas as idades. Diferentemente da síndrome de burnout, que ela é uma doença desenvolvida pelo excesso de trabalho, né? E geralmente ela é acometida em pessoas em fase de trabalho, não, por exemplo, crianças. Crianças podem ser deprimidas, diferentemente da síndrome de burnout, que normalmente pega pessoas adultas em fase de trabalho, em fase de estudo, né? Fase de pressão social, pressão do trabalho. Então, o estresse é um sentimento que, quando você alivia, passa. A síndrome de burnout é relacionada com o trabalho e ela fica mais tempo em relação, por exemplo, ao estresse. Ela leva a pessoa a um esgotamento que o estresse necessariamente não leva, ou não necessariamente leva. Já a depressão é uma coisa mais profunda e crônica, que ela pode acometer crianças, adultos de qualquer idade, né? E é uma coisa mais difícil ainda de tratar, que é a síndrome de burnout, né? Geralmente a depressão, ela não cura, você trata, né? A pessoa depressiva, ela fica em tratamento, né? Então, essas são as diferenças, né, entre as três doenças aí. Todas elas são muito sérias, todas elas são muito... precisa muito do diagnóstico para tratamento, porém, elas se diferenciam, não é a mesma coisa, tá? É importante a gente saber disso. Não somos as pessoas que vamos diagnosticar quem está estressado, quem está com a síndrome de burnout, nem muito menos quem é a pessoa depressiva, né? Mas precisamos entender que existem as três doenças que são diferentes, né? Causadas por situações diferentes, geram sintomas e permanecem na vida da pessoa em diferentes situações, em tempo diferente, e por conta disso também precisam ser conduzidas, identificadas e tratadas de acordo com cada uma delas, né? Até porque cada uma delas causa uma sensação e sequelas e sintomas diferentes na vida da pessoa. Como que a gente pode interferir, né? Como pode ser feita a intervenção do RH, né? Dos gestores, na vida, né, no dia a dia dentro da organização, para interferir, né, para que se ocorra uma intervenção, e também feito por profissionais de saúde, né, para tentar melhorar essa questão da síndrome de burnout nas organizações. Alguém quer falar alguma coisa aqui, pessoal, além do André? Que o André está até agora com a mãozinha levantada e não conseguiu falar. Mais ninguém? Achei que vocês iam querer falar tanto sobre esse assunto, que é um assunto tão novo, né? Tão diferente e, na minha visão, interessante. Não vai, André? Que coisa, mas está desligado o seu fone está desativado. Ativa seu fone. Tá aparecendo para mim aqui que seu fone está desativado. Ativou? Agora fala.
Não. Que coisa. Vamos lá para as formas de intervenção, então. A prevenção se dá por meio de práticas simples, né? Prevenir isso daí no dia a dia, na empresa, principalmente, já que é uma doença relacionada ao excesso de trabalho, né? Por meio de práticas simples e até mesmo prazerosas, que acabam não exigindo tanto da organização, vamos colocar assim, né? Prática de exercícios físicos, né, é uma boa, né, para que a pessoa, o exercício físico, ele faz com que a gente gaste energia, né, de repente uma energia que está acumulada lá dentro e tudo mais, o exercício físico faz você dar uma extrapolada, né, então parte dessa condição acaba causando problemas físicos, isso sem mencionar as tensões musculares, que muitas vezes impedem até mesmo a locomoção. Os exercícios físicos não só ajudam a liberar toda a tensão dos músculos, como também criar uma rotina saudável, né? Sai do sedentarismo, a pessoa durante e depois da atividade física, ela acaba eliminando alguns hormônios que causam relaxamento, felicidade. Então, o exercício físico é muito bom para quem está nesse estado de síndrome de burnout, estresse, né? Além disso, pode-se encarar a atividade como um momento de relaxamento e autocuidado. É bom você, sempre depois do treino, você fica muito cansado, mas você fica feliz por ter treinado, por ter feito algo bom para a sua saúde, para o seu corpo, né? Então, treinar é muito bacana, é uma excelente alternativa, né? Outra coisa que é legal como forma de intervenção é a alimentação, uma alimentação adequada, né? A alimentação correta e balanceada permitirá a ingestão de nutrientes e vitaminas adequadas para o seu dia a dia. Eles ajudarão a repor as energias e assim você acabará se sentindo mais preparado para a sua rotina. Rotinas pesadas, puxadas, né? Que exigem da gente estar com uma saúde bacana, com o corpo bem. Então, quando você se alimenta bem, não alimentos pesados, se alimentar bem não é comer comida pesada, não é comer buchada, não é comer feijoada, não é isso que é alimentar bem, né? É comer aquilo que realmente vai trazer para o seu organismo as vitaminas, os sais, tudo aquilo que você precisa para ter saúde, para o seu corpo funcionar bem, né? Já que a sua rotina é puxada. Então, você tem que ter aí uma condição física boa, né? Isso com o exercício físico e alimentação vai te dar esse condicionamento necessário. Momentos de lazer, é claro, né? Quanto que a gente não se sente bem quando a gente está com as pessoas que a gente gosta, amigos, um happy hour, vez ou outra. Para quem é casado e não pode ir no happy hour, uma pizza com a família, né? Um parque no fim de semana, uma praia de vez em quando. Ah, não tem grana, então vamos assistir um filme junto, comer uma pipoca. Tentar achar coisas que te dão prazer, né? Outra coisa que é muito legal você fazer quando você chegar em casa, fazer coisas que te dão prazer também. Por exemplo, uma roupa que te deixe confortável, leve, né? Um pijama gostoso para dormir, né? Uma caminha confortável. Tudo isso é bacana. Usar aquele sabonete que você gosta, porque aquilo te relaxa, te deixa feliz. Tudo isso é bom, porque te gera relaxamento. Né? Então é importante você ver aquilo que te dá prazer. São coisas pequenas, gente. A gente fala, mas prazer para mim eu tinha que ir para Paris. Nem sempre ir para Paris vai ser algo que vai te relaxar. Você tem que ir para o aeroporto, pegar trânsito até Guarulhos. Bastante estressante. Nem sempre é possível fazer grandes coisas que vão te dar prazer, né? Tirando aqui a brincadeira. Mas pequenos detalhes, né? Uma comidinha no fim de semana que você mesmo vai lá e faz, né? Ver um filme do tipo que te gere alguma satisfação, junto com pessoas que você gosta. Isso é muito legal, né? Esses instantes são muito importantes tanto para a prevenção quanto para o tratamento da síndrome de burnout. Menos cobranças. Um dos motivos que levam à síndrome de burnout é a existência de uma cobrança extremamente excessiva de si mesmo.
eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu tenho que estar lá, eu tenho que saber o que falar na hora, eu tenho que ter a palavra certa, né? A pessoa espera que eu faça, as pessoas esperam que eu esteja preparada. Olha quanta coisa que a gente tem em cima da gente, a gente cria em cima da gente mesmo, né? A gente cria a expectativa do outro em cima da gente que a gente acha que tem que fazer, que tem que cumprir, né? Não posso decepcionar, não posso deixar de entregar, eu sempre fiz, eu vou fazer, e nem sempre você está no estado físico, emocional e mental capaz de fazer. Né? Então, procure não se cobrar tanto e entender que as pessoas podem sim cometer erros, inclusive você, né? Inclusive você não também tentar, né, controlar a pressão em cima das pessoas que você percebe perto de você que estão doentes, que estão adoecendo, que estão com problema, estão tristes, né? Não estão entregando. Vai investigar, vai conversar com a pessoa. Está tudo bem, errar é algo totalmente humano e aceitável, né? Aprenda com os erros, mas não se torne uma vítima deles. Supere e siga em frente todos os dias. Mas é importante você se cuidar, né? Você olhar para si e entender se está tudo bem com você ou se você está precisando de ajuda. Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão, além do André. O André já baixou a mão. Ninguém quer falar? Boa noite a todos. Opa, André, boa noite, querido. Eu vou te ajudar, professora, porque eu achei que você ficou tão chateado que Oi, ninguém quis falar, palhacinho. então eu vou te ajudar. Ó, eu tô assim Não, hoje, ó, eu, professora. sinceramente, André, eu trouxe o assunto da síndrome de burnout, primeiro porque a matéria, ela exige que a gente fale sobre o... Boa, André. Primeiro porque, fecha o guarda-roupa porque ninguém merece. Não, tá arrumadinho aqui, fica minhas roupas sociais ali, meus mantos do Corinthians, Ai, fica André. tudo aqui no armário lá. Então, vamos... Tem que deixar guardar aberto ali o manto, né? Então, professora, assim, o tema é muito interessante, muito bom, tá? Eu estava vendo os slides, né? Eu estou falando pelo notebook agora, né? Normalmente eu ando pelo celular. Então, o tema é eu tenho colaboradores lá na empresa, né? Porque a gente, igual você falou, não dá para distinguir o que é, né? Qual pessoa que tá, né? Inclusive, hoje mesmo estava conversando com uma pessoa, né? Ela falou síndrome do pânico, né? Síndrome, como que é? Insônia, tudo isso que você colocou nos slides anteriores, né? Deixa eu até pegar aqui. Né? Como que nós vamos distinguir esse assunto, né? Daí você estava falando aí sobre esse palhacinho que você está vendo aí, que eu sou assim lá no meu trabalho, né? Tenho cobrança? Tenho. Tenho estresse? Tenho. Inclusive, hoje eu tive estresse com um colaborador lá que meio que eu perdi a linha hoje com ele, né? Porque nós estamos em pandemia, não estamos apontando ponto. Aí ele falou que estou com mais de 60 horas feitas, não sei o quê, papapá. Falei, meu, você alinha com o seu gestor passa para mim, porque eu não vou passar por cima do seu gestor. Sabe, isso me estressou, porque veio com uma arrogância. Se ele veio com arrogância, eu devolvi a arrogância para ele também. E logo em seguida, eu já falei com a moça do RH lá, falei, ó, seguinte, aconteceu isso, sabe? Aí logo na sequência veio uma menina, ela me pede umas coisas que quem fez foi uma outra menina que fez, coisa que não foi nem eu administrativo e nem a outra administrativa, foi uma outra pessoa que fez. Aí a pessoa já manda mensagem para mim querendo aprender tudo que eu sei, né? Que ela quer. Daí ela veio com desculpinha. Eu falei, não tem problema, eu vou te ensinar tudo. Eu quero que você seja melhor do que eu. Eu não tenho medo de te ensinar, sabe? Aí começou a ficar esse estresse, né? Essa situação. Uhum. Então, assim, também tenho, não é, minha vida não é mil maravilhas, mas aí eu tenho minhas artimanhas, né, para poder tirar um pouco o estresse, né?
Eu tenho coisa para entregar, assim, principalmente dia de fechamento de folha de ponto, que eu tenho que, às vezes eu fico até tarde fazendo folha de ponto, agora, né, estou um pouco mais light porque eu não tenho folha de ponto para apurar. A semana retrasada eu quase meu contrato todinho, inclusive eu ia ficar sem salário no quinto dia útil, porque não passaram a informação correta, eu não lancei as folhas de ponto, eu tive que corri, entreguei, né? Porque já veio o cara desesperado. Eu falei, Porque meu, se a folha de pagamento rola com base na ferição do ponto, não teve ponto, não tem folha. exatamente, foi isso que aconteceu. Agora o que estou fazendo? Justificando um por um, home office são mais de 100 folhas, né? Umas 95 folhas agora, né? Porque muita gente saiu. E então o que que acontece? É, essa pressão eu fiquei pilhado. Qual que é a minha válvula de escape? As aulas da pós, a minha válvula de escape, né? Agora, nesse momento de pandemia, tá? Uhum. Fazendo meus trabalhos voluntários na rua, sabe? Eu vi uma vez, duas vezes por semana, eu vou para o escritório para poder sair daqui do meu mundinho, do meu quarto, porque minha cama está aqui do lado, eu saio da cama, já pulo para cá, né? Então eu tô ficando doido também. Aí você falou lá, excesso de álcool, né? Eu sou um alcoólatra, eu não posso com esse negócio. Mas eu sou muito bom de cama. Acabou aqui, fechei aqui, eu já vou pro meu quartinho aqui, eu já capotei já. Só amanhã, 5 horas da manhã, sabe? E é reloginho. Então, eu tenho minhas válvulas de escape, tenho minhas válvulas para poder não ficar estressado, né? E, e assim, é, eu vejo lá na empresa que eu trabalho, né, que muitos, não sei se é frescura, ou porque não aguenta o baque mesmo, porque trabalhar com banco é muito estressante. Já está tendo muita reformulação lá, né? E eu sou igual o marido traído, sempre fica o último a ficar sabendo das coisas. Eu sei por terceiros e pelo rádio peão que cai no meu ouvido, né? E isso daí é ruim, muito ruim, né? Uhum. Que é o que aconteceu hoje. Daí vem esse assunto, daí vem a menina querendo que eu passe o meu trabalho para ela, vem, sabe? Então vem o menino com arrogância falando das horas extras dele. Então hoje foi meio tenso. Eu ia ficar quieto hoje, né? Mas aí o tema foi muito pertinente, né? Foi muito bom, muito rico, de conhecimento, né? Então, é, e lá o pessoal tá pilhado porque não tem. E quando eu vejo que o pessoal tá pilhado, o que que eu faço? Pego meu microfoninho, causo lá um pouquinho lá, né, só para descontrair um pouco e depois volto para o trabalho de novo, né? Uhum. Uhum. Mas não Mas é, isso que você fala que é a sua válvula de escape é o que a maioria das pessoas não faz e deveria, né? Encontrar exatamente, algo ao longo do dia ou ao longo da semana para fazer que te gere um sentimento de prazer, que te gere um sentimento de satisfação, não só com o trabalho, mas com outras coisas é importante também, né? Senão você acaba não tendo muita alternativa, você fica realmente muito só naquilo que você faz, que é o trabalho, e isso não é saudável, não. Mas é isso mesmo. Você exa tem hábitos de você extravasar e em momentos tensos dentro da organização, você tem algumas atitudes de fazer com que as outras pessoas também cheguem a extravasar também com as suas brincadeiras e tudo mais. Eu já percebi isso. um dia eu peguei o microfone lá para dar um recado, daí meu chefe virou assim, o que que você vai aprontar? Falei, não, vou passar um óleo. Ver o que você vai falar, hein? Aí ele começou a dar risada, sabe? Falei, E daí eu falando no microfone, ele olhava assim para mim, mas ele gosta, né? E eu dava risada lá falando, sabe? E assim, sabe, se todo mundo. Eu tenho problemas, assim, Todo né? mundo, né, André? Minha vida não é perfeita, né? Mas eu não vou ficar levando meus problemas lá para dentro da empresa, né? Às vezes o colaborador passa mal lá, né? Ai, tô estressado. Eu sou da brigada de incêndio.
Eu sou da CIPA, fui brigadeiro, ou fui brigadista, né? Então, às vezes, eu ia levar a gente para o hospital que não tinha nada. Era só para poder sair do ambiente porque estava pesado. Chegava lá, eu perdia a viagem porque o colaborador tava, né, não tinha nada. Por quê? O estresse lá deixou ele pirado, né? E eu também É, fico pirado às vezes, né? Então é isso aí. Vamos às lá que vezes o nem a gente ambiente. Pode terminar, André, desculpa. então, e aí, igual você falou, você ia falar, acho que o ambiente às vezes fica tão pesado que daí você fica tenso, né? Uhum. Na semana, acho que foi na quinta-feira passada, né? Eu estava tenso, aqui meu ombro estava doendo demais, até na aula aqui eu estava tenso, pensando naquelas benditas folhas de ponto que eu tinha, que eu quase deixei o pessoal, inclusive eu ia ficar sem salário no quinto dia útil, né? Mas graças a Deus eu tenho minhas. Não foi quinta, não, foi segunda ou terça. Eu tava tenso, tenso, sabe o que que era tenso? E por causa de um que desocupado, eu já tava vendo, e esse desocupado já, a Rádio Peão já virou já, e um monte de gente mandando para mim mensagem, André, a prévia eu tô devendo 1.000 e poucos reais, eu tô devendo 3.000, caramba, né, tal. Eu falei, calma aí que eu tô resolvendo, tá, calma, deixa comigo, né? E aí esses dias aí uma pessoa veio e fala assim, falei, Michele, deixa com o seu administrativo que ele resolve, tá? Fica tranquila. Por quê? Porque eu sou o cara de chamar a responsabilidade para mim, no peito, né? E isso daí me faz bem. Me faz bem porque eu estou me sentindo útil, mas também do lado ao contrário, também às vezes me faz mal porque é muita pressão, muita responsabilidade. E eu não estou falando de salário porque eu não me preocupo com salário, porque eu amo trabalhar nessa empresa, eu gosto de trabalhar lá, né? Eu visto azul, como foi dito na aula passada, eu visto azul mesmo, sabe? E primeiro que o azul realça as cores dos meus olhos, né? Então eu fico mais bonito. Muito bem, isso aí. Tá certo. O que eu ia dizer é que, às vezes, o ambiente de trabalho, não estou dizendo que seja o seu, tá? Mas, em geral, o ambiente de trabalho, ele é tão hostil, ele é tão inóspito, né? Assim, não é um ambiente agradável de estar, que as pessoas preferem ficar o dia inteiro na fila do SUS para pegar um atestado, ao invés de trabalhar. Né? Infelizmente, é uma realidade em muitas empresas. Isso é triste, porque o local de trabalho da gente é onde a gente. É o segundo lugar que a gente passa mais tempo. Né? Deveria realmente ser um lugar bom, um ambiente agradável, né? Pelo menos um ambiente agradável de se estar em termos de relacionamento, pelo menos, já que a pressão ela vai acontecer, né? Já que as metas precisam ser entregues, que pelo menos a gente possa ter um ambiente saudável para estar, para que a gente pelo menos goste de estar ali, né? Porque é uma necessidade do ser humano trabalhar, a gente vive uma cultura do trabalho, não tem jeito, né? Então, seguindo aqui, obrigada, André, pela contribuição. Seguindo aqui, a gente vai falar, continuamos falando aqui um pouquinho sobre as formas de intervenção. Então, além das atividades físicas, alimentação saudável, momentos de lazer, menos cobrança, a gente também precisa fazer uma reorganização, né? Uma atitude simples de reorganizar seus dias, suas tarefas, ambiente de trabalho possa ajudar o momento de pegar mais leve com o emprego e então manter a calma. Uma coisa que é legal também, que alguns teóricos da psicologia e do comportamento dizem, é que mudar sua rotina no dia a dia mesmo, ao ir trabalhar, fazer trajetos diferentes, horários diferentes, se possível, né? Passar por lugares diferentes, ouvir música, às vezes não ouvir música, né? Fazer coisas diferentes mesmo, para você não enganar o seu cérebro, né? Mas oxigenar com coisas diferentes. Evitar rotina muito pesada. Você já tem a rotina do seu trabalho. Será que é possível você criar uma rotina um pouco diferente todos os dias, em alguns momentos da sua vida? Se for possível, faça. Isso vai fazer bem para a sua cabeça, vai fazer bem para você, né? Utilize os seus dias de férias e folgas mesmo. Além de você aproveitar aqui para ter lazer com a sua família, é importante você
gozar verdadeiramente das suas férias, gozar verdadeiramente dos seus dias de folga, né? Tirou férias, viu, Thaís? Tem que curtir as férias com a sua família, né? Tem que desligar, tá de folga, vai fazer uma coisa diferente, desliga um pouquinho do trabalho, desliga o celular e vai curtir a família, vai curtir, vai fazer alguma coisa, vai lavar o carro que seja. Se isso te dá prazer, faça, né? Férias, elas existem porque é necessário um tempo para você descansar, renovar as suas baterias, né? Fazer coisas diferentes do que você faz no seu dia a dia, seu corpo, sua mente, seu organismo precisa, exige, senão você realmente entra num processo de esgotamento. Cultive relacionamentos saudáveis no trabalho. Olha aí, André. Cordialmente, gentileza, cooperação, nada disso envolve um contato mais íntimo com uma amizade, né? E pode facilmente ser aplicado em qualquer ambiente. Não custa você ser gentil, cordial com as pessoas, educado, amável. Não precisa sair abraçando ninguém para ter todas essas características, né? Você pode ser tudo isso dali do seu lugar, né? Ser uma pessoa sociável, para que você contribua para que esse ambiente seja favorável, né? Para que as pessoas estejam e se sintam bem ali, né? Como a convivência precisa ocorrer, não custa nada fazer disso algo mais leve, né? É muito ruim você estar perto de pessoas que reclamam o tempo todo. Pior ainda é você ser essa pessoa que reclama o tempo todo. É muito ruim você estar perto de pessoas negativas. Tudo que você fala, fala que não vai dar certo. Pior ainda se você é essa pessoa que fala, nem faz. Chega uma pessoa nova, recém-contratada na empresa, toda cheia de gás, super afim de fazer diferente. Aí você vai lá e fala, nem faz. É terrível, né? Não seja você essa pessoa, né? Você seja aquela pessoa que incentiva as pessoas, né? O que você vai receber em troca das suas atitudes? O que a vida vai te trazer de volta, né? Existe aí um filme, eu esqueci, meu Deus, eu vou falar do filme, eu esqueço o nome do filme. Vou ver se eu lembro até o final da aula. Que fala mesmo que a vida te retorna as coisas que você faz, as boas e as ruins, né? Então, é importante você ver as suas atitudes no dia a dia para que sejam mais saudáveis, né? E favorecer o ambiente onde você está, seja no trabalho, em casa, né? Quem é você nesse contexto? É a pessoa que incentiva, você é a pessoa que ouve as outras pessoas, que valoriza a opinião e o trabalho dos outros, ou você é aquela pessoa contrária, né? Que não quer ouvir ninguém, aquela pessoa que é sempre a pessoa negativa, que reclama de tudo. Quem é você nesse contexto? Faça uma autoanálise e veja se você contribui para que o ambiente de trabalho seja favorável, seja pelo menos agradável para as pessoas que estão ali. Será que você é assim porque você gosta? Né? Então, faça uma reflexão, eu chamo vocês para essa reflexão. Até que ponto você é a pessoa que favorece ou que atrapalha a empresa ter um bom ambiente. Isso é muito importante a gente refletir, né? Para que a vida retorna, né? Devolve, mas a empresa também, com oportunidades, né? Você é uma pessoa que todo mundo quer ter perto, você é uma pessoa que dá para conversar, você é uma pessoa agradável, né? Sem ser over, sem ser aquela pessoa além dos limites, né? Mas você é uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto. Isso com certeza vai retornar em termos de oportunidades para você dentro da organização. O contrário nem sempre vai acontecer, né? Você ser o contrário disso tudo, vai ser difícil a empresa te dar uma oportunidade e aí você fica reclamando que as coisas não acontecem na sua vida profissional. De repente está na hora de você olhar para os seus comportamentos e ver quanto que você está contribuindo, né, para a saúde do lugar onde você convive profissionalmente. Meditação e yoga, outra também, yoga, né, outra alternativa bacana de intervenção para evitar a síndrome. Ambos ajudam a controlar seu nível de estresse, bem como reaprender a respirar, né? Isso é muito importante, tanto que a gente fala assim, na hora da briga que você vai falar aquela palavra, que você vai falar aquela frase que não volta mais atrás, é a hora que a gente fala, conta até 10.
Esse contar até 10 é você fazer uma respiração, né, que vá fazer você aliviar, pensar, encher o seu cérebro de oxigênio e não falar bobagem que depois você não tem mais como voltar atrás, né? Uma palavra dita, ela não volta mais. Isso significa ter o controle dos seus estados emocionais, né? A gente fala muito de resiliência nas aulas de psicologia organizacional. A gente fala muito de você ser uma pessoa com controle emocional, né? Você precisa realmente se autoanalisar, se autocontrolar. O controle demais também pode te levar à pressão, você se pressionar, isso não é saudável, mas uma autoanálise mesmo, né? Uma autoavaliação sua para ver o que você pode fazer para você relaxar, para melhorar a sua qualidade de vida e o ambiente que você trabalha, para você e para os outros, né? Isso é muito importante. Como tratar, né? Como que isso aqui é uma forma de interferir, né? Para que não aconteça, para amenizar situações, né, em que a pessoa está entrando no estado de síndrome. E aqui a gente já está falando de tratamento mesmo, né, da síndrome. Por que ela cabe tratamento? Porque ela é considerada uma doença ocupacional. O que é doença ocupacional? Doença que a gente desenvolve em virtude do trabalho que a gente desempenha, né? Do trabalho, do ambiente de trabalho, das relações de trabalho, das pressões do dia a dia relacionadas ao trabalho. Então, pessoas que são acometidas, né? Ou seja, são colocadas à disposição de diversas situações contrárias à saúde, né? Que estão expostas a desenvolver esse tipo de transtorno, né, a empresa precisa ter algumas ações, né? Mais diagnosticado, existe a necessidade de acompanhamento e tratamento, né? Um acompanhamento adequado para identificar em que nível a síndrome se encontra é muito importante. Escolher formas que auxiliem no combate do problema. Então, a gente viu lá 12 níveis que a pessoa pode chegar da síndrome, né? Em que nível, se a pessoa está, em que nível daquelas fases, né? Em qual daquelas fases a pessoa está. Porque, de acordo com a fase, é um tipo de tratamento que pode, inclusive, vir a ser um tratamento com remédio, medicação mesmo, né? Em geral, né, quando a pessoa ela é diagnosticada, o psicólogo vai indicar algumas atividades que vai distrair, que ajuda a pessoa a distrair e esquecer um pouco o trabalho, né? Então, quando a gente fala, né, haja de forma preventiva, isso que a gente está falando aqui hoje é uma chamada para que vocês, profissionais de recursos humanos, né, que querem lidar com o comportamento das pessoas dentro da empresa, ter atitudes preventivas, tanto como profissional, como gestor das pessoas dentro da empresa. Como você mesmo, como profissional, se cuidar e como gestor, cuidar dos seus, né? De maneira preventiva, para que as pessoas não desenvolvam, as pessoas da sua equipe não desenvolvam esse tipo de doença, né? A gente já vem falando de doença do trabalho aqui desde o início da disciplina, né? A gente chegou num ponto agora das doenças emocionais e chega podendo chegar à questão psíquica mesmo, né? Então, em geral, o psicólogo ele vai, né, indicar para o tratamento atividades que vão fazer o paciente distrair e desligar um pouquinho do ambiente, do trabalho, das pressões e todo o problema que envolveu ele naquela situação, né? Tornando mais calmo e aliviando todo o estresse e tensão que a pessoa está sentindo. Aquele sentimento profundo de tristeza mesmo. Para você chegar a não querer sair, a não participar de reunião, não falar com as pessoas, você está muito triste, né? Em geral, as pessoas que cometem suicídio, por qualquer doença que seja, emocional, psiquiátrica, né, psíquica, elas estão num nível de tristeza muito profunda que elas não conseguem mais conviver com isso. Então, isso é muito importante. Nós, como pessoas profissionais, termos o cuidado com as pessoas que trabalham com a gente, para nunca chegar nesse ponto. Né? A gente tem visto cada vez mais pessoas muito jovens querendo tirar a própria vida, porque não dão conta de superar as frustrações que elas passam. Superações, frustrações,
pressões familiares por condutas, né? As famílias exigem que os filhos tenham condutas, né? Que nem sempre eles estão preparados, né? Para ter naquele momento. De repente está passando uma fase, o pai tem que prestar atenção, o gestor tem que prestar atenção na fase do profissional, né? Então a gente precisa tomar cuidado como ser humano. Nos casos mais graves, o médico pode indicar tratamentos baseados em remédio, né? Vale ressaltar que o diagnóstico de síndrome de burnout pode tornar o trabalhador elegível ao afastamento remunerado pelo INSS. Se é considerado uma doença ocupacional, está dentro do Código, né, Internacional de Doenças, que é o CID, né? Então, ele pode ser aí caracterizado como uma possibilidade de afastamento remunerado pelo INSS, né? Quem que vai dizer isso? Um perito, um médico do INSS, né? Nesses casos, o paciente tem direito a uma estabilidade de pelo menos 12 meses. Existe um preconceito muito grande para quem tem transtorno mental, psiquiátrico, enfim, psicológico, emocional, um preconceito muito grande que essa pessoa ela não volte, né? Não consiga se recuperar, não consiga vencer e vai estar sempre tomando remédio e esses remédios vão atrapalhar no desempenho da atividade. Nem sempre, né? Então, quem vai dizer isso é o profissional que está avaliando e acompanhando esse trabalhador, né? Ele vai dizer, não, vai ter que ficar afastado mais tempo, vai aposentar, enfim, não tem mais condição. Não é agente gestor que vai, de repente, dizer se a pessoa pode ou não pode. Existe um profissional de saúde acompanhando e que vai poder dar esse tipo de diagnóstico, né? Os efeitos e duração do tratamento variam de acordo com o paciente e a gravidade de cada caso, né? O acompanhamento psicológico online pode ajudar. Então, existe hoje também algumas oportunidades de acompanhamento via internet de profissionais de saúde emocional, psicológica e mental que podem ajudar, né? A gente vê muitos números de telefone que pessoas podem ligar para evitar o suicídio, né? Para evitar o uso de narcóticos, álcool. Então, existe já um apoio remoto, né? Um apoio à distância que os profissionais fazem para ajudar essas pessoas a superar esse tipo de transtorno, esse tipo de trauma, né? Para reverter esse quadro e conquistar mais qualidade de vida, o atendimento psicológico ele é fundamental. Não dá para ser só religioso, não dá para ser só familiar. O religioso, para quem acredita, o familiar são essenciais, mas tem que ter profissional de saúde com qualificação, né, com a formação adequada para que possa conduzir da melhor maneira possível e ajudar esse profissional, né? Falar um pouquinho da responsabilidade. Alguém quer falar alguma coisa aqui, gente? Ninguém fala nada. Eu tô com a minha mãozinha levantada. Ô, André, perdão, eu não tinha visto. Não, pode falar. Eu vou falar sobre os 2 slides atrás que você Quer que eu ponha neles? Pode ser. 2. Esse daí. Esse aqui? O outro, volta. Esse. Esse daí. Aí o que acontece, né? Hoje a empresa... Não, o outro. Que tá de férias, isso aí. Né? Hoje, a empresa... O que a empresa está fazendo hoje? Quando nós estávamos... Antes da pandemia, nós pagamos uma massagista. Então, ela fazia massagem em todo mundo, né? E tinha aqueles espertos que queria fazer massagem toda semana, mas ela falava assim, ó, André, fulano tá precisando fazer mais vezes, tá? E a gente liberava para poder fazer mais vezes. Hoje, como nós não estamos indo para o escritório, o que a empresa está fazendo? Ela está dando... uma psicóloga falou com a gente já 2 vezes, né? Nós teve uma live, né? Nós participamos, né? Daí o que você falou de respiração? Ela ensinou esse método de respiração e todo dia tem um exercício, né? Que na boa, eu não participei de nenhum, mas a empresa disponibiliza para o colaborador
para poder levantar a cadeira, fazer tudo. Então, a empresa que estou trabalhando hoje nesse meio da pandemia, ela está pensando nos colaboradores para não deixar eles sozinhos, porque tem gente que mora sozinho, tem gente que já não aguenta mais a irmã, que é o meu caso, né? Ainda bem que ela voltou a trabalhar de novo, por isso que eu não vejo a hora para o escritório, sabe? Então, e daí você falou sobre gosto de férias, né? Eu, quando saí de férias esse ano, eu saí dentro da pandemia já, né? Então, eu não pude fazer nada. No primeira semana, do 2, 3 dias eu dava uma força, mas depois eu me desliguei, total. Mas você não desliga totalmente, né? Porque eu, se eu morrer, se eu sair, a empresa não vai nem saber que eu existi lá, né? Um tempo. Então é fácil, ninguém é substituível, né? Então, ou seja, eu deixo, sabe? Então, Então, você tem que deixar mesmo, você tem que se desligar um pouco, porque é, senão você volta cansado de novo e você acaba não dando mais aquele trabalho com a qualidade que você poderia, porque você mesmo não se proporcionou um tempo de descanso, né? exatamente. Eu garanto meu trabalho, garanto, mas enfim. A Cláudia quer falar, professor. Diga, Cláudia. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Tudo Tudo bem? bom? Tudo, Bem, graças graças a a Deus. Deus. Acho que os alunos não querem falar porque a aula está muito, muito, muito produtiva. E a gente Que está, bom. eu acredito, tá todo mundo aí inteirado nesse assunto, porque é um assunto muito importante, né? Principalmente para a atualidade que nós estamos vivendo. Eu queria comentar um caso que nós estamos passando, de um colega nosso, né? Na realidade, nós temos duas situações, né? Um que é bem da família mesmo. Eu tenho um tio que ele trata depressão desde que eu me entendo, né? Tenho um pouco de memória, como a gente diz aí, que eu me entendo por gente, né? Então, o quadro dele depressivo hoje está bem controlado, né? Mas ele já teve a ponto de tentar tirar a própria vida e graças a Deus não teve êxito, né? E Que hoje bom. ele é cristão, mas ele tem sim ajuda profissional, porque o que a gente acredita, acima de tudo, é que Deus instituiu os médicos, Deus instituiu os advogados, Deus instituiu os professores com capacidade para ensinar e ajudar e contribuir para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, ele tem esse quadro depressivo, né? Ele vive em tratamento constante, toma remédio diariamente. E a questão da pandemia, a gente percebeu que ele teve uma recaída, não tão grave, não tão séria, mas ele teve. Ele conseguiu constituir família, tudo, Cláudia, ou não? Sim, Sim, ah, sim, que ele é um bom. empresário de sucesso. Ai, que Ele bom, que tem, bom. ele financeiramente ele é uma pessoa muito, muito bem, muito abençoada. Só que infelizmente tem a doença que a gente chama que é a doença da alma, né? Que é a doença que infelizmente atormenta muitas pessoas. E Ela é a doença da alma porque é uma doença que deixa a pessoa muito triste. exatamente. E ele, o que o dinheiro pode comprar, ele consegue, ele tem tudo, só que tem esse outro lado que tem a deficiência e ele precisa estar em tratamento constante. Então, ele tem os altos e baixos. Uma das técnicas que nós abordamos, né, que a família, uma das formas, né, de ajuda para que ele possa sentir-se um pouco melhor, é justamente a questão do rodízio da fala com ele. Ninguém toca no assunto da doença, né? Mas a gente tem aí uma rotina onde a gente liga, né? Conversa, dá gargalhada, fala. E tem dia que ele não atende, ele não quer falar e a gente respeita o espaço dele. Sempre com o olhar, sempre tentando compreender o momento que ele está passando. E o segundo caso que nós estamos vivenciando agora é com um amigo nosso. Ele é responsável por um departamento de RH de uma empresa muito grande aqui em São Paulo. Ele já trabalha nessa empresa há 26 anos, tá? E assim, é um rapaz muito produtivo, uma pessoa inteligentíssima. E agora, mais precisamente do dia 1º de março para cá, ele vem enfrentando, e pelo que eu estou vendo aqui, a síndrome se encaixa bem em todos os sintomas, né, que a gente vem acompanhando ele. Ele é um amigo muito querido da família, muito próximo, né?
E assim, nós já indicamos para ele o tratamento com o profissional, ele já está, começou, né, esse tratamento, não é fácil, e assim, é uma coisa tão surpreendente, porque quem conhece o antes e vê o agora, você fica literalmente assustado. Você pode pensar, a gente pensa assim, como pode, meu Deus? Então, assim, Você acha que é por conta do trabalho, Cláudia? É por conta do trabalho, literalmente por conta do trabalho, por conta da questão da mudança, né? Ele é responsável por 100% da folha de pagamento dessa empresa, que tem mais de 1.600 funcionários. Deve ter tido muito desligamento lá. Não teve desligamento, mas teve a questão da redução do salário e a empresa foi responsável em fazer aquela solicitação para que o governo pudesse arcar com uma outra parte. E ele é uma pessoa que ele somatiza muito. Então, usando um pouco as palavras e até falando com o André, sim, nós, para a empresa, e eu comentei isso com o meu grupo de trabalho, com as meninas aí da pós, eu falei para elas o seguinte: nós somos para a empresa CPF. Assim como somos dentro de um leito de hospital, um número de leito. Então, hoje, cabe a nós fazer uma autoanálise, uma reflexão e sim colocar o pé no freio, fazer uma autoanálise, ver onde nós estamos errando e assim não somatizar demais, ter o autocontrole, manter o autoequilíbrio, isso é muito importante. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós começamos a acompanhar, né, o que ele está vivenciando de 15 dias para cá, quando eu conversei com a esposa dele, e assim, o que é legal é que ele entendeu que ele precisa de ajuda. Então, o primeiro passo foi dado, isso é super importante. E ele aceitou essa ajuda, então ele já procurou profissional, e nós estamos com algumas estratégias para ajudá-lo. Só que quando eu falo que nós somos CPFs dentro de uma corporação que é um CNPJ, é falando da forma mais grosseira mesmo, para a gente poder entender e falar o seguinte: espera um pouquinho, até onde eu posso ir? Qual é o meu limite? O que eu tenho que fazer? E ele era uma das pessoas, e isso eu trago de reflexão para mim, porque na outra aula, que nós fizemos aquele exercício muito bom, por sinal, eu fui uma das pessoas que falei o seguinte: eu sou uma pessoa que, quando saio de férias, eu ainda levo o notebook, eu ainda levo o meu celular. Hoje nós estamos em home office e as pessoas muitos às vezes podem pensar que as pessoas estão em casa de perna para cima, num linguajar popular, e não é. Nós estamos trabalhando muito mais do que estávamos. O cansaço físico, mental, principalmente para a mulher que é dona de casa e é mãe, né, tem família constituída, você imagina, você ter que dar conta do lar, do filho que não vai para a escola, do seu trabalho secular, como você está lidando com isso? Então, é uma situação muito difícil, muito difícil. Aí vem uma pandemia, que aí você já fica o medo, entra o pânico. Então, a minha reflexão, e eu estou assim, amando essa aula, é para fazer o exercício mesmo, o exercício da mente, onde eu me encaixo? Será que nesse momento eu me encaixo em alguns desses aspectos, em algumas desses sintomas, por exemplo? Será que hoje eu não estou sentindo isso? Então, será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou com dor? O que está acontecendo comigo? Então, o que eu digo é difícil, né? Mas se tomarmos atitudes, né, agora, lá na frente, nós vamos conseguir ter um resultado melhor do que somos hoje, né? Então, existe, a gente precisa manter o equilíbrio, tentar pelo menos manter o equilíbrio. E uma das coisas que eu digo aí também para a mulherada, né? Nós não somos autossuficientes, nós somos seres humanos, nós não somos máquina, né? Nós temos que entender, né? Nós precisamos de ajuda, porque a mulher, por si só, ela tem esse dom de fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, de pegar sobre si a responsabilidade, ela é desbravadora. A mulher, por natureza, ela é desbravadora. Então, nós conseguimos pensar rápido, ter aquela agilidade, tá? Eu vou generalizar aí, eu sei que algumas talvez não se encaixam, mas vamos generalizar que as mulheres são assim. Só que nós temos que entender que muitas das vezes nós temos que deixar um pouco de ser coluna, porque a coluna cansa, né? E para tentar, né, pegar alguém e falar o seguinte: vem aqui porque eu também preciso de ajuda. Então é isso. De apoio, né? Exatamente. Obrigada, Jaque. Imagina, eu que agradeço. É isso mesmo, cada aula que a gente vai evoluindo no assunto sobre qualidade de vida, a gente vai entrando num aspecto de
de comportamento mesmo. Certos comportamentos que nos levam a algum lugar. Ou esse lugar vai ser um lugar bom, ou um lugar que nos leva a uma doença, um transtorno, enfim, né? Então, a gente escolhe o caminho. A gente só precisa ficar atento para ver se o caminho que a gente está escolhendo é o melhor, né? O que eu te digo, Cláudia, é o seguinte: fantástico, a gente tem que se dedicar à empresa, a gente tem que valorizar porque a empresa mantém a gente, né? Mantém nossas economias, nossas condições, né? Mas o dia que a empresa falar assim, a hora dela chegou, a hora chegou, independente de você levar o seu notebook nas férias, independente de você passar 12, 13, 14 horas à disposição, independente de tudo isso, a hora que a empresa fala assim, não dá mais para manter, não vai manter e você vai ser tratada como qualquer outra pessoa dentro da organização. Essa é a grande verdade. Fala, Érica. Boa noite. Boa noite. Só pegando um pouquinho o gancho do que a senhora falou agora e do que a Cláudia falou também, sobre escolher os caminhos. Há uns 8 anos atrás, eu passei umas situações pessoais que foram bem difíceis. Eu tive um problema pessoal, 3 meses depois eu tive um problema familiar que foi devastador, assim, ao meu ver, e 3 meses depois eu tive uma situação de morte na família que também eu não tinha vivido ainda e foi bem difícil. E em seguida eu estava concluindo minha graduação e fui promovida. E eu estava muito triste. Então, o que eu fiz? Eu pensei, eu vou me jogar no trabalho. Vou pegar o gancho, que eu vou ter que nova, ver se vai ter Érica, dá uma mexidinha no seu fone aí, no seu microfone que tá. Melhorou? Opa, muito. Agora sim. E aí, o que eu fiz? Eu me joguei de cabeça mesmo, assim, no trabalho, e eu ficava 14 horas trabalhando direto, e sem folga, assinava as férias e tirava depois, e isso foi acumulando um estresse gigantesco, e depois eu acabei tendo um problema, e quando eu quis voltar à minha vida social, que ela parou 100% mesmo, 100%, meu comportamento foi mudando, eu fui deixando de fazer várias coisas. Quando eu quis voltar, eu não conseguia mais. E aí foi quando eu precisei de acompanhamento, tudo. Então, assim, só para dividir mesmo com vocês, realmente a gente tem que entender que trabalhar é muito bom a gente se dedicar. Só que tem escolhas que somos nós que fazemos. Eu não precisava trabalhar tanto. Hoje eu trabalho o meu horário certinho e eu faço a mesma coisa. Eu consigo dar conta, eu não deixo nada acumulado. Então, na verdade, não era nenhuma forçação de barra da empresa. Era uma coisa que eu coloquei na cabeça, que o cargo era de maior responsabilidade, que eu precisava me doar mais, que eu tinha que estar ali. E não precisa, às vezes pode ser mais leve, o seu trabalho pode ser mais leve, às vezes é você que faz a escolha errada. E depois essa escolha pode ter um preço, né? E um preço bem alto mesmo. Então, só para dividir um pouco, realmente faz sentido. Toda escolha que a gente faz traz uma consequência junto, né? Por isso que a gente tem que olhar bem para as escolhas, né? E estar preparado para as consequências que vão vir dessa escolha, né? Então, é bem sério. Esse tipo de coisa é bem sério mesmo. Como você disse, né? Trabalhar é bom e nós somos de uma sociedade que a criança ela é educada para o trabalho, né? A gente fala para os nossos filhos assim, olha, eu vou te colocar numa boa escola, porque eu quero que você faça uma boa faculdade, porque eu quero que você tenha oportunidade na vida. Que oportunidade é essa que a gente está pensando? É trabalho, né? A gente canaliza a felicidade a um trabalho bom, que na cabeça da gente é algo que vai trazer felicidade. Claro que é. É muito bom você fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso. Não tem coisa melhor, né? Mas isso vem cultural, desde criança, né? Então, a gente chega numa determinada idade que fala assim, não, agora eu estou na idade de trabalhar, né? Eu me preparei toda a infância, toda a adolescência para hoje eu ter um campo de trabalho, eu estudei para isso, então hoje eu vou trabalhar. Foi para isso que a gente foi criado. Então, nós somos uma sociedade do trabalho e a gente tenta e precisa tentar fazer disso
algo o mais tranquilo possível, né? Trabalhar, fazer aquilo que a gente gosta e que a gente precisa fazer para nossa existência, subsistência, ganhar dinheiro sim com isso, mas não deixar com que isso nos leve a ficarmos doentes, a perder pessoas que a gente ama, né? A Érica Dias falou agora, né? Eu perdi minha vida social 100%. Quando eu voltei era tarde. Por quê? Porque todas as pessoas têm um tempo, né, para ficar na vida da gente. Elas ficam enquanto a gente mantém aquilo vivo. A partir do momento que a gente abandona, elas vão embora. As pessoas não ficam na vida da gente se a gente não mantiver um relacionamento. Os relacionamentos, eles permanecem enquanto a gente né, a gente faz com que eles estejam vivos. A partir do momento que você sai do relacionamento, a pessoa vai embora. E talvez quando você quiser retomar, talvez tenha sido tarde, seu time passou na vida daquela pessoa, você deixou de ser importante, né? Então, a gente precisa olhar quem são as pessoas importantes, a gente não vai deixar as pessoas saírem da vida da gente, né? Por mais que seja um filho, por exemplo, não, meu filho nunca vai deixar de ser meu filho, né? Mas você pode estar deixando de ser mãe, né? Mais ou menos isso. Então, meu marido é meu marido, nunca ele vai me deixar, mas será que você está sendo a esposa que ele, né, que ele casou e tudo mais? Ah, não, mas ele tem que entender que a gente precisa de dinheiro. Sim, mas como tudo na vida tem um tempo para ficar, e fica quando a gente mantém vivo, a relação dentro de casa é a mesma coisa. Às vezes você está morando com uma pessoa que já não é mais seu marido, já não é mais seu filho, porque você simplesmente colocou esse lugar, né, que você ocupava na vida deles como um segundo, terceiro plano, e assumiu um lugar profissional que você colocou como primeiro plano em tudo na sua vida. E aí é que a gente começa a perder coisas importantes e valiosas, né? Então é difícil, é uma conta difícil de fechar, mas é uma grande realidade hoje. E aí sim, quando você vê, olha, perdi todo mundo e agora eu vou entrar em depressão, vou ficar triste e vou perder meu emprego também, porque não tem mais sentido. Então, você acaba perdendo tudo, né? E você entra num poço sem fundo. Muito complicado, a gente que precisa cuidar para que esse tipo de coisa não aconteça. Tem um vídeo, professora, desculpa. Pode falar. Tem um vídeo da doutora Ana Cláudia Quintana, ela trabalha com pacientes que estão em fase terminal. E esse vídeo é bem interessante, que ela fala que algumas coisas que ela ouviu dessas pessoas que elas gostariam de ter trabalhado menos. E ela fala no vídeo que, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente está trabalhando e quando a gente sair do trabalho, a gente vai viver. A gente espera folga, férias. Só que enquanto a gente está ali trabalhando, é vida, a gente está vivendo, a gente está vivo ali enquanto a gente está trabalhando. E isso é muito importante, porque quando você entende isso, você começa a entender que aquele ambiente precisa ter qualidade de vida. E foram esses princípios que fizeram eu mudar assim, a minha maneira e a minha conduta de lidar com o trabalho. E eu falo pela minha experiência, pode ser muito melhor, pode ser muito mais leve, muito mais feliz. E às vezes é a gente que se força, que se cobra muito. Então Sim. Dá para reverter e dá para ser bem mais confortável a relação com o trabalho. Ah, precisa, né? Porque é um lugar que a gente passa tanto tempo, né? É um lugar que a gente gosta, a gente escolheu estar ali, nós fomos lá, né? Buscar a oportunidade. Conseguimos entrar, vamos tentar fazer disso algo bom, né? Não é fácil não, mas a gente precisa se policiar, né? Para não entrar numa situação dessa. Vamos continuar aqui. Uma alternativa que tem sido bem interessante aí é o papel das igrejas, dos templos, né? Na vida das pessoas que conseguem duas coisas, até mais. Uma das coisas quem não tem grana, quem não tem como viajar, não tem muito para onde ir, encontra muitas vezes dentro da igreja, dentro dos templos religiosos, um lugar para se relacionar, fazer amigos, passar um tempo, cantar, dançar, e ali a pessoa ela extravasa, ali ela é feliz, ali ela fala com a espiritualidade, e as igrejas elas têm resgatado muito pessoas nessas condições de tristeza profunda, depressão, síndrome de burnout, violência doméstica,
tanto homens, mulheres, crianças, adolescentes, muitos adolescentes são resgatados, né, de situação de rua, de uso de bebida alcoólica, enfim, entre outras coisas, né? E as igrejas, elas exercem um papel bastante importante nisso, né? As igrejas que são sérias e que realmente entenderam seu papel na sociedade, né? Mas eu tenho visto coisas bem interessantes relacionadas a religiões e templos religiosos que têm feito trabalhos maravilhosos mesmo, sociais, além de espiritual, né, na vida das pessoas. Mas vamos seguir aqui com a aula. Alguém levantou a mão? Não vi. Deixa eu ver. Não. Aqui tem uma coisinha vermelha aqui. Eu achei que tinha alguém levantando a mão. Então, vamos seguir aqui com a aula. O empregador possui responsabilidade pelo surgimento da síndrome de burnout. Por quê, né? Ele vai ter um custo alto, né? Com cada funcionário que se vê numa situação dessa doença. E vai ter um custo, porque a pessoa vai sair, vai ser afastada, vai ter que colocar alguém para trabalhar no lugar, até essa pessoa estar preparada para assumir direito, vai se perder, vai ter desperdício, enfim. Então, existe um custo bastante alto em cada pessoa que fica doente, independente do tipo de doença, né? A síndrome de burnout é uma dessas doenças. Afastou, é um custo para a empresa. Por que a empresa tem que assumir esse custo? Né? Porque a síndrome foi desenvolvida ali dentro, em virtude das atividades que a pessoa desempenha ali, em virtude do ambiente que ela é exposta, né? Um ambiente psicológico, né? Que ela é exposta ali, que levou a pessoa a adoecer. Então, a empresa ela tem responsabilidade civil, legal, com relação às pessoas que trabalham ali dentro, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento da síndrome de burnout, tá? Então, o Código Civil, no artigo, eu vou entrar nesse âmbito aqui de forma muito superficial, porque eu não sou da área de direito, mas eu precisava trazer para vocês essa parte da matéria, porque não tem como não falar, né, dessa parte legal. A gente de RH também trata disso, a gente precisa conhecer um pouquinho. Então, no artigo 927, né, preconiza que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo, parar a pessoa. Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro, né? Então, existe aí uma teoria que a gente chama a teoria do risco, que um empreendedor, o dono da empresa, ele assume quando ele coloca pessoas para trabalhar para ele dentro de um ambiente que não seja saudável. Então, eu sei que o ambiente da minha empresa é um ambiente péssimo, insalubre, né? Um ambiente de alta periculosidade, enfim, seja qual for. A pessoa vai exercer uma atividade estressante, a pessoa vai atender clientes estressados, ela vai ser acometida a situações estressantes, perigosas, insalubres, né? Então, o ambiente da minha empresa não é um ambiente dos melhores para se estar, porém, é um ambiente profissional. Eu vou colocar pessoas para trabalhar ali dentro. A partir do momento que eu coloco pessoas dentro, né, desses riscos, eu assumo o risco da vida, né, de toda os danos que aquele ambiente pode causar na vida das pessoas que eu estou colocando ali dentro. O que eu, como profissional, como empreendedor, dona de empresa, tenho que fazer? Minimizar os riscos, né? Hoje existem as leis que impõem à empresa que, em termos de periculosidade, em termos de insalubridade, né, em termos de exposição a doenças. Mas existe um item aí que a lei, e que não existe na saúde, né, na saúde ocupacional, que não é visto naqueles exames, que é o ambiente psicológico, que é a tratativa entre as pessoas, o respeito mútuo,
né? A relação chefe-funcionário, dono da empresa, colaboradores. A saúde dessa relação diz muito sobre como que vai ser a vida das pessoas ali dentro. O ambiente psicológico da organização, por isso que o RH ele precisa ser muito qualificado para entender as técnicas, né? A gente está chegando numa fase da matéria que a gente começa a cobrar do profissional de RH que ele conheça as técnicas que existem hoje no mercado, as formas, as técnicas, os métodos, as ferramentas de tornar esse ambiente que por natureza é um ambiente ruim, né? Barulhento, um ambiente, muitas vezes ele não é dos mais limpos, por exemplo, um ambiente fabril, enfim, depende do que é produzido ali, né? Um ambiente frio, né? Então, o ambiente por si só já não é tão saudável, mas o que as pessoas estão fazendo ali dentro para tornar mais humano, para que haja uma relação mais humanizada, para que haja políticas internas de recursos humanos que tentem melhorar, né, esse lugar de trabalhar, né? Então, é isso que a gente está falando aqui. Quando você, empregador, coloca pessoas para exercer uma função dentro da tua empresa e essa tua empresa expõe esse funcionário a algum tipo de risco, seja ele emocional, físico ou não, você está assumindo o risco da saúde daquela pessoa. Então, você é responsável caso ela fique doente. Isso é a lei que determina no artigo 927, tá? Então, é importante vocês reconhecerem, entenderem um pouquinho disso e verem com esse olhar, né? A gente, às vezes, olha para um ambiente, assim, uma fábrica, por exemplo, que é muito grande, muita gente trabalhando, muitos setores, tem lá a fábrica, o pessoal do chão de fábrica exposto a tanta coisa, né? Aí o pessoal de vendas exposto às pressões absurdas, o pessoal do comercial exposto, né? Aí, enfim, cada um na sua área com a sua exposição. Cargos mais elevados que são massacrados pela pressão, pelo risco das decisões, tudo isso torna um ambiente desfavorável à saúde. O que as pessoas responsáveis pela área humana dentro da organização estão fazendo para amenizar, para diminuir esse risco que o empregador assume na hora que ele põe as pessoas para trabalhar ali, né? Então, fundada nos princípios da equidade, justiça e moralidade, a visão objetivista enfatiza que aquele que obtém lucro ou visa obtê-lo com uma determinada atividade deve responder pelos riscos e desvantagens dela resultantes, né? A síndrome de burnout integra o rol de doenças ocupacionais do Ministério do Trabalho, inserida aqui no anexo 2 do Regulamento da Previdência Social. Então, o funcionário está totalmente amparado, né, pelas leis, né, e pelos representantes legais, aí, os órgãos representantes legais, caso a pessoa desenvolva essa doença no ambiente de trabalho, por conta do trabalho, né? Dessa forma, se for constatada, mediante perícia médica e psicológica, a ocorrência do quadro clínico da síndrome de burnout, que possibilita a continuidade, né, que impossibilita a continuidade da prestação de serviço pelo trabalhador, haverá seu afastamento do trabalho até que ele se recupere. O trabalhador afastado terá os mesmos direitos previstos para os acidentados, né, para as pessoas que ficaram com outras doenças, como auxílio, doença, enfim, todas aquelas coberturas previstas pelo INSS. E era isso aí que eu queria falar e chamar a atenção de vocês em relação à síndrome de burnout, que é hoje uma grande realidade, infelizmente, a gente desenvolve mesmo em virtude do ambiente profissional que nós somos expostos hoje, né? São empresas grandes, enormes, empresas pequenas, mas que estão focadas em resultados, né? Resultados financeiros, resultados mercadológicos, resultados operacionais, resultados de processos. Então, em tudo isso que nós somos envolvidos e expostos, também somos acometidos por coisas boas e ruins, né? Então, a síndrome de burnout é uma realidade, ela está aí, ela machuca, ela faz mal, e cabe nós, profissionais de RH, que estamos interessados, né, em melhorar um pouquinho a qualidade de vida das pessoas, ficarmos atentos, tentarmos entender o que está acontecendo na saúde dos profissionais
que trabalham com a gente e tentar direcionar da melhor maneira possível. Ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre a síndrome de burnout? O que eu gostaria de falar era isso. Espero que vocês tenham aproveitado, né, gostado e tomado consciência, né, do que é, da onde que vem, como que isso pode ser conduzido dentro da empresa, né, quais as responsabilidades da empresa em relação à doença, são muitas, né, e como que o profissional de RH pode atuar aí. E aí a receita de bolo não existe, cada um de vocês mesmo vão criar receita própria de acordo com o ambiente profissional que vocês vivem, né, para tentar amenizar e melhorar aí a qualidade do ambiente ao máximo. Joia, pessoal? Vamos lá. Seus comentários, suas sugestões. A nossa próxima aula de conteúdo é a última aula. Aí a gente vai fazer uma avaliação e eu vou liberar o material para vocês já na próxima aula, tá? Para vocês estudarem, vou combinar direitinho a data da prova. Vamos falar na próxima aula, a última vez que a gente vai falar sobre o trabalho. E assim a gente vai concluir o módulo de psicologia organizacional. Espero que vocês tenham gostado até aqui, né? Da nossa disciplina de gestão da qualidade de vida e segurança do trabalho.